Tudo certo aqui? Só não confere aí se começou mesmo. Ok, boa tarde. Vamos para mais uma live de aquecimento para o evento da Jornada da Fisioterapia para Pessoa Idosa, que vai acontecer dia 10 de abril. Já está com as inscrições abertas. Então, por favor, corre lá, se inscreve. Mas, para isso, eu já estou começando com essas lives de aquecimento que serve para eu introduzir o assunto que eu vou abordar na Jornada da Fisioterapia para Pessoa Idosa, que é o assunto da gerontologia, as novidades, conceitos sobre fisioterapia para pessoa idosa, sobre gestão de fisioterapia, porque é importante a gente falar sobre esse contexto também, né? A gente quer, lógico, aumentar o nosso faturamento, mas para isso a gente precisa de gestão. Então é importante falar sobre esse assunto também, lógico, de além melhorar técnicas, melhorar a avaliação, enfim. E hoje o tema dessa live é sobre novidades para o nosso paciente. Então, vou até ler o título certinho, né? Quem não gosta de novidade aí, então vamos lá. Não, eu falei que eu ia ler o título e não tá o título aqui, ó. Erros de gravação, tá vendo? Obrigada. Como trazer novidades para o paciente de fisioterapia. E aí, gente, vamos começar pensando nesse lance de novidade, né? A gente às vezes fica muito restrito de, minha Nossa Senhora, eu não sei ser criativo. Acho que eu já falei isso em outro momento, que criatividade não é algo que, eu nasci e sou muito criativo, ou isso é um dom. Não, criatividade é o acúmulo de conhecimento que você vai tendo na vida. Automaticamente é algo que é treinável. Isso significa que o seu repertório ele pode aumentar à medida que você vai aumentando o seu nível de conhecimento de diversas áreas, tá? Por favor, lembra da outra live que eu falei? A gente pode e deve sempre se manter atualizado, inclusive tendo mais conhecimento, porque o nosso cérebro, ele usa essas informações também para cada vez mais se preparar para o envelhecimento. Só que, de qualquer forma, tem que botar em prática, tá? Mas essa questão de trazer novidade para o nosso paciente, ele é muito importante e é fácil de fazer quando você consegue entender que essa criatividade você treina. Beleza? Deu para entender o que eu quis falar? Tá, então vamos lá. E aí, é o seguinte, vamos pensar agora num protocolo de tratamento. Independente do caso em si, tá? Vamos pensar num protocolo de tratamento. Quando a gente fala de protocolo de tratamento, enfim, de exercícios terapêuticos, a gente tem que seguir uma linha um pouco lógica do nosso raciocínio clínico sobre como a gente vai conduzir o tratamento. Existe lá um protocolo de exercício terapêutico que é importante que a gente tenha no nosso tratamento, tá? E basicamente são aqueles exercícios recomendados pela OMS. Então, exercício aeróbico, força, resistência, flexibilidade, equilíbrio. Então, a gente pode montar um protocolo pensando nesse cenário. Só que, para que eu possa conduzir os exercícios terapêuticos, eu também tenho que pensar num outro passo. Será que o nosso paciente está sentindo dor? O nosso paciente está apresentando algum grau de restrição articular? Será que o nosso paciente está apresentando algum grau de restrição por um encurtamento muscular ou mesmo de fáscia? Porque fáscia é complicadinho, né? A gente sabe disso. Então é interessante, antes da gente prescrever o protocolo de exercícios e assim vai, é interessante a gente começar, né, fazendo aquele raciocínio clínico de como é que eu vou tornar possível realizar essa tarefa. Então, pensando nesse aspecto. Antes, é importante a gente pensar, será que tem algum sinal de inflamação numa determinada região e que essa determinada região a gente vai, consequentemente, impactar para que a gente possa fazer um determinado exercício? Então, vamos pensar da seguinte maneira. A gente recebeu um paciente que teve um histórico de queda.
Nessa queda houve uma fratura. Uma fratura que é mais comum, né? O que a gente mais escuta? Eu tenho certeza que foi o que você pensou. Uma fratura de colo de fêmur, uma fratura, enfim, de quadril ali. E aí a gente recebe esse paciente. Dependendo de qual fase essa pessoa esteja, você vai determinar o seu protocolo para aquele momento, tá? Então, digamos que seja um paciente que ainda esteja mais imobilizado. Então, o paciente está ali num período acamado, né? Vamos dizer assim. E aí, o que a gente pode fazer? Quais são os exercícios, quais são as técnicas, os recursos que eu vou trazer para aquele paciente naquele determinado momento? Controle de dor, controle de inflamação, movimentar, em especial, outras regiões que podem ser movimentadas, fortalecer outras regiões. Então, às vezes, a gente chega para o nosso paciente e a queixa principal está lá em quadril, certo? Mas a gente esquece que o que eu preciso agora, além de, lógico, trabalhar o quadril, fazer todo esse controle que eu falei, álgico, inflamatório, enfim, mobilidade, né, que a gente precisa, mobilidade de tecido mole, face, músculo. Mas o que mais a gente pode trazer? A gente pode trazer também um fortalecimento de membros superiores, porque num determinado momento, essa pessoa, quando começar a progredir, ela vai precisar do suporte de membros superiores para conseguir se movimentar, para conseguir usar uma muleta, né? Então, isso a gente já pode começar a colocar no nosso protocolo como uma prevenção. Tronco, certo? E aí, como é que você pensa? Como é que eu vou trazendo exercícios e novidades para o meu paciente para que eu não fique só ali naquela região mais concentrada, que é, lógico, uma região importante porque eu preciso trabalhar ali a queixa da pessoa. Mas você pode associar todos os exercícios que você vai fazer com, por exemplo, dupla tarefa, exercícios cognitivos. Lembra que quando uma pessoa, em especial a pessoa idosa, ela fica mais imobilizada, ela naturalmente, por conta da síndrome da imobilidade, ela pode começar a apresentar muitas perdas de sistema cardio, respiratório, muscular, tá? Então a gente pode começar a trabalhar com prevenção. Mas além disso, o fato dela estar mais parada, essa pessoa, isso vai afetar também a parte cognitiva dela. Então, trazer sempre estímulos de dupla tarefa, um exercício motor mais um exercício cognitivo, é muito importante. Eu sei que às vezes é difícil de fazer porque o nosso paciente quer conversar. Aí lembra, às vezes essa pessoa está tanto tempo ali naquele ambiente e que ela não está conseguindo ter atenção. E aí, naquele momento que você chega, é o momento que a pessoa tem para conversar, para falar, para, enfim, interagir. Então, eu sei que é difícil a gente introduzir um exercício, por exemplo, vamos fazer um exercício de memória. Então, você pode, enquanto está fazendo um movimento de fortalecimento de membros superiores, enfim, você pode estar falando uma sequência de frutas e pede para essa pessoa repetir de cores, na mesma sequência, né? Mas aí falando mais de fluência verbal. O que você pode fazer? Que mexe muito com a linguagem, que é uma outra habilidade cognitiva que a gente tem. Você pode, enquanto você está solicitando que essa pessoa faça um determinado movimento, ou enquanto você está, por exemplo, fazendo algum recurso da fototermoeletroterapia naquela região, digamos que você esteja fazendo, você pode pedir para que essa pessoa fale o maior número possível de animais, fale o maior número possível de cores. Isso você vai trazendo para o seu trabalho uma fluência verbal, que é uma habilidade de linguagem. E é excelente a gente estimular isso nos nossos pacientes, porque pensa que essa pessoa está cada vez mais parada. E ela está tendo pouca interação social, ela não está conseguindo. O máximo que às vezes acontece, né, é ficar ali na TV o tempo todo. Mas não necessariamente isso vai ajudar a manter esse convívio social, ajudar a manter o estímulo cognitivo, tá? Então, uma novidade que pode ser feita nesses casos é utilizar a dupla tarefa
mas não a dupla tarefa que a gente está um pouco mais acostumado a fazer, né? Que é durante uma marcha, que é durante um exercício um pouco mais ativo, né? Num movimento, uma intervenção nossa da fisioterapia, num momento de mais ativo assistido ou mesmo passivo, né? A gente pode pedir também esse estímulo cognitivo. Isso vale muito a pena e é uma novidade que a gente está trazendo para o nosso paciente. Eu entendo que a pessoa também quer falar bastante, né? Mas você pode ir puxando. Renata, meu paciente não interage. Meu paciente não tem interação. Como é que a gente pode fazer? Quem é esse paciente que não tem interação? O que está acontecendo com essa pessoa que ela não está tendo interação? É uma pessoa que já está lá já entrou em cuidados paliativos. Aí a gente está falando de um outro perfil de paciente, de um outro tipo de cuidado, onde a gente vai abordar o melhor que a gente puder trazer para esse paciente de conforto para aquele momento, tá? Então aí é outro tipo de abordagem. A novidade que você vai trazer é sempre fazendo com que essa pessoa ela tenha o mínimo de conforto, tá? Eu lembro de uma situação que eu passei lá no iniciozinho, primeiro ano de formada, e aí eu peguei uma casa era uma senhora, um casal, e essa senhora ela já estava num estágio avançado de Alzheimer, então a interação era muito pouca, mas ela ainda conseguiam tirar ela do leito para vir para a sala, enfim. E era um caso muito delicado, porque os familiares que estavam ali não compreendiam muito bem a situação da doença em que ela estava. Acreditavam que ela ia retornar a andar, retornar a fazer as atividades dela que ela fazia normalmente. Então é um trabalho delicado que a gente também tem que ter essa compaixão de aos poucos ir explicando. Bom, nesse caso, o pessoal queria que ela levantasse, esticasse o braço, como é que eu trago novidade para uma paciente que estava no estágio avançado da doença? Como é que eu faço para fazer isso? Ali naquele momento era eu entender que o que eu podia fazer é trazer o máximo de conforto para aquela paciente, para que a gente amenizasse as questões relacionadas às alterações do Alzheimer, do curso natural da doença avançado, e fazer com que o familiar entenda que, olha, ela tá no tempo dela, o que a gente vai fazer aqui não é receita de bolo, o que a gente vai fazer aqui é um trabalho para amenizar, melhorar o que ela estiver sentindo, apesar da interação já estar bem prejudicada. Mas quando a linguagem já está muito prejudicada, a gente pode observar através de características de feição. Por exemplo, se ela sente dor, ela vai interagir através de alguma alteração na face, tá? Enfim, é só para dar uma ideia aí de que quando eu não consigo trazer uma dupla tarefa cognitiva junto com uma tarefa, isso falando de linguagem, né? Comunicação verbal ali. Quando eu não consigo fazer isso, como é que eu vou fazer? Aí você vai pensar em todo o conforto que você pode oferecer que a fisioterapia consegue, tá? Vamos voltar para o outro assunto agora em relação a continuar esse protocolo. Digamos que essa pessoa não seja esse exemplo que eu dei, de uma pessoa mais acamada, e a gente tem mais recursos com essa pessoa. Beleza, como é que a gente faria? Então, além dos estímulos de dupla tarefa, cognitivo e motor, a gente também pode trazer mais estímulos sensoriais para o nosso paciente. Estímulos sensoriais de, por exemplo, pistas visuais. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer palmilha, fazer o formato da palmilha ali no pé e fazer o formato da mão. Para quê? Para que a gente possa botar pistas visuais para que o paciente ele entenda que, vou colocar a mão aqui, vou pegar ali, vou encostar, tá? Então isso é muito interessante também para o nosso paciente. Mas Renata, meu paciente não tem alteração, não tem nenhum declínio cognitivo. Tudo bem. Você vai dificultar o exercício, mas ainda assim mantendo esse estímulo visual,
sensorial visual. Só que você vai dificultar o tipo de exercício, tá? Então você pode colocar uma carga através de mesmo caneleira, ou você vai colocar resistência através do elástico. Mas, por exemplo, na pista visual eu vou com o elástico, eu tenho que encostar pra gente fazer movimentos com membros superiores. Eu posso utilizar jogos. Então, por exemplo, você pode utilizar jogo para você trabalhar algum tipo de fortalecimento, jogo de memória, não, é outro que eu quero falar, jogo xadrez, X e a bola, gente, esqueci o nome. Jogo da velha. Jogo da velha, obrigada. Então você pode confeccionar o seu próprio jogo da velha para você poder jogar com seu paciente, que é um jogo tradicional, né? E que ele tem um esquema lógico ali, que a gente está fazendo um estímulo cognitivo, onde eu consigo trazer planejamento, estratégia, de onde eu vou colocar o meu íconezinho para que eu possa vencer, formar os 3 ali, né? E isso você vai dificultando o nível do exercício em relação à carga, tá? Pode ser abaixando, levantando e vai ter que jogar. Jogo de memória, mesma coisa, faz os cards de jogo de memória e você vai trazendo para essa pessoa, tem que agachar e até para você trabalhar alcance, tá? Então, sempre trazendo essas novidades, você vai manter o exercício que você já está acostumado a fazer e que é importante para que a gente possa fazer toda a alteração adaptação fisiológica ali, adaptação do que você está tratando, né? Alguma cicatrização, enfim. Mas somado a isso, uma experiência para o paciente. Uma atividade que eu gosto de fazer. No exercício aeróbico, por exemplo, seja ele cicloergômetro ou até mesmo usufruir da escada do ambiente ali do seu paciente, uma escada no corredor do prédio, escada na casa, caso tenha. Então, a escada é um ótimo exercício, né? Pra gente trabalhar tanto a força, o sistema aeróbico também, mas também o controle muscular para descer. Isso é interessante a gente trabalhar. E aí, somado à escada, lógico, a pessoa vai querer conversar, contar de uma coisa ou outra, mas de tempos em tempos, vamos parar aqui um pouquinho. Agora, vamos completar ditados populares. Então, em casa de ferreiro, aí a pessoa tem que complementar. Eu tenho uma lista de ditados populares, provérbios, e aí essa lista fica comigo no meu celular, e aí toda vez que eu vou fazer algum trabalho aeróbico que eu posso estimular essa linguagem do nosso paciente, estimular também essa memória antiga dessa pessoa, de hábitos, de crenças antigas, enfim, e aí você pode usufruir essa novidade, trazer esse recurso para um exercício que você já está ali, a pessoa, ai caramba, chegou a hora que eu vou pedalar no cicloergômetro, tá? Ou então, se você quiser, você pode ainda dificultar mais um pouquinho. Em conjunto com o exercício aeróbico, você pode dar uma tarefa para membros superiores, lógico que depende do nível de risco dessa pessoa em relação a equilíbrio ou mesmo risco, enfim, risco de queda. E aí você pode trazer junto com essa outra atividade motora uma atividade, por exemplo, de cognição. Tem um brinquedo que eu gosto muito, é o Gênios. Alguém aí já lembra? Já vê se alguém responde aí. O Gênios é um brinquedo da Estrela. E ele tem hoje um mini, que é o que eu gosto. E aí você aperta, ele vai iniciar uma sequência. Ele tem 4 cores, verde, amarelo, azul e vermelho. E aí ele vai te dar uma sequência de cores. Ele é pequenininho, então a pessoa pode ficar aqui segurando no colo, na mão, e ela vai ter que seguir as cores que o jogo fez a sequência. E aí, enquanto isso, a pessoa está fazendo uma atividade aeróbica, um cicloergômetro. Aí você vai, lógico, tem que ficar ali o tempo todo, continuamente com a pessoa, porque à medida que ela vai prestar atenção aqui no jogo Gênios, tá? Em que ela tá fazendo a sequência de cores, ela vai começar a parar um pouquinho mais a atividade motora, porque o nível atencional dela vai diferenciar ali. Mas aí você estimula, não para de pedalar, vamos lá, 2 coisas, a dupla tarefa mesmo.
Enfim, e assim você vai trazendo novidade, vai trazendo alguns outros recursos que é uma game terapia para você usufruir de um determinado movimento, mas com essa atenção sendo trabalhada em conjunto. Pelo menos, eu sou fã de fazer isso. Quem aí gosta de game terapia, tem esse recurso para trabalhar com o paciente, e a game terapia eu tô falando bem de jogos mesmo, tá? É um pouco mais delicado, porque para o atendimento do domicílio, por exemplo, eu não consigo. O que eu já tentei adaptar foi o óculos de realidade virtual. Só que o óculos de realidade virtual, não achei ainda um jogo bacana no celular para poder adaptar o celular ao óculos. E mesmo assim, para aqueles pacientes que apresentam algum tipo de hipofunção vestibular, ou mesmo pacientes de VPPB, né, que causa uma alteração no sistema vestibular e automaticamente essa pessoa fica com algum desequilíbrio, é mais difícil colocar o óculos de realidade virtual. Então, não são todos os pacientes elegíveis. Então, eu ainda estou aprendendo sobre como trazer isso para a realidade domiciliar do nosso paciente. Mas uma atividade que eu gosto muito é o Gênios. Esse jogo dá para comprar na internet fácil, né? A Amazon, se eu não me engano, você compra o joguinho. Ele é minúsculo, cabe assim, ó, pequenininho. E as atividades mesmo mais tradicionais, como jogo de memória, jogo da velha, recursos esses que você mesma pode montar. Por exemplo, a gente tem o workshop de material de confecção de materiais da fisioterapia para pessoa idosa. Lá atividade mesmo de corte e costura, não, corte e costura não, mas de corte e colagem, pronto, de corte e colagem, onde a gente monta o próprio tapete sensorial que você quiser. Você pode fazer o tapete sensorial que ele é espumado, ou seja, você vai trabalhar com uma superfície instável, ao mesmo tempo que ele é instável, você pode trabalhar com a superfície que é mais áspera, a superfície que é mais lisa, que é mais fofa. Assim você vai trabalhando o estímulo sensorial para você trabalhar cada vez mais prevenção de queda, enfim. Então, esse é um outro recurso que a gente pode utilizar para trazer de novidade para o nosso paciente. Uma marcha, a gente vai fazer a marcha com resistência, coloca a carga, mas vai colocar para caminhar em cima de um tapete sensorial, por exemplo, tá? Hora vai sentir pinicar, hora vai sentir que é mais macio, hora vai sentir que é mais desregular, não tão macio, mas tem desregular o nível do tapete, tá? Então, são várias formas de a gente ir trazendo novidade para o paciente, para a gente trabalhar a prevenção, trabalhar o que está fazendo propriamente dito, tá? E usufruir de novidades, para que a fisioterapia ela não fique sempre mais do mesmo. Que até foi o conteúdo da primeira live, né? Só que aí no conteúdo da primeira live eu quis focar muito em exercício terapêutico. Esse aqui eu quero que vocês criem, tenham dicas de insights para você aumentar o nível de criatividade durante o exercício, durante o trabalho. Então, exemplo, dentro da uroginecologia é muito delicado porque eu preciso que a pessoa compreenda o que é o assoalho pélvico, ela tenha consciência corporal, e para isso eu demando um tanto de atenção para aquela região. Só que no dia a dia, em que eu preciso que a pessoa tenha consciência do assoalho pélvico, ela não vai parar de fazer as coisas do que ela está fazendo ao longo do dia para ficar focada se o assoalho pélvico está contraindo ou não, tá? Então, além de, lógico, eu fazer toda a adaptação muscular que eu preciso, ganhar a flexibilidade, ganhar a resistência muscular dessa musculatura, aumentar a coordenação muscular, mas além disso, durante um tratamento, por isso que eu comecei esse conteúdo falando que primeiro a gente vai fazer o nosso raciocínio clínico de melhorar o que a gente precisa. Então, por exemplo, quando eu pego para fazer um tratamento, eu primeiro preciso melhorar o padrão respiratório dessa pessoa. Então, lógico, a forma como eu vou melhorar o padrão respiratório
eu posso elaborar com criatividade, de trazer outros recursos, fazer com que essa pessoa vá fazendo por exemplo, um exercício respiratório, mas de uma maneira diferente, não o padrão, tá? Porém, eu vou ter um protocolozinho que é importante que eu siga. Melhorar padrão respiratório, ensinar o que é contração. Se a contração tá falha, eu também tenho que ver antes a flexibilidade, ou melhor, né? O relaxamento dessa musculatura. Então, antes de ensinar, fortalecer, contrair, enfim, força, digamos assim, antes eu preciso trabalhar flexibilidade, trabalhar relaxamento com a musculatura. Se ela tá contraída, se ela tá muito tensa, ela não contrai mais. Então, eu primeiro preciso relaxar para depois eu então ensinar a contrair, então alcançar a coordenação. Feito esse protocolo, que não é tão demorado, lógico que depende, varia muito, em especial na pessoa idosa, varia muito por conta daquele conceito de heterogeneidade. Tenho certeza que você... Eu sei que alguém aqui conseguiu completar minha frase. Minha palavra, quer dizer. Então, lógico que tem um conceito de heterogeneidade, que é um dos assuntos mais delicados quando a gente fala da pessoa idosa. Não dá pra gente considerar que todo mundo tem a mesma faixa etária, vai se comportar da mesma maneira. Não funciona assim. A gente tem que considerar hábitos de vida, a gente tem que considerar vários fatores, tá? Não só hábitos de vida, mas fatores que vão ser mais impactantes para aquela pessoa, desde, por exemplo, como essa pessoa trabalhou, com que trabalhou, na uroginecologia, por exemplo, quantos filhos essa pessoa teve, quantas gestações, quantos partos, que tipo de... Enfim, tudo isso vai impactar para como essa pessoa vai responder ao tratamento, tá? Então, são vários fatores que vão influenciar ali. Porém, esse primeiro trabalho mais minucioso, ele não necessariamente demora muito tempo. A partir do momento que eu vou evoluindo, vai tendo a progressão do tratamento, a gente começa então a atribuir a criatividade cada vez mais. Antes, você vai atribuir a criatividade, tá? Porém, com o tempo, você vai começar a elaborar um pouco mais essa criatividade, trabalhar mais dupla tarefa, trabalhar mais exercícios, por exemplo, Renata, você está trabalhando pelve nessa pessoa. Vocês acham que eu vou ficar focada só na pelve? Vocês acham que eu vou ficar focada ali em paciente chega, deita, faz os exercícios deitado, hora sentado, um pouquinho em pé e vai embora? Não. Eu preciso fazer com que essa pessoa continue fazendo o tratamento dela, mas trazendo mais recursos do dia a dia. Se essa pessoa apresenta uma perda urinária de esforço, eu tô indo pra minha área, mas não tem jeito, né, gente? Eu adoro falar sobre isso. E eu preciso simular ao longo do dia várias atividades que eu sei que essa pessoa vai fazer, lembrando que eu sei que essa pessoa vai fazer com base no que eu avaliei lá atrás das atividades dela ao longo do dia, tá? E aí eu vou começar a criar recursos para criar esse cenário do dia a dia. Exemplo, vamos varrer. Eu varro muito a minha casa. Então tá bom, vamos dar um jeito, pegar uma vassoura e vamos varrer. E aí a gente vai incorporando o exercício. Por isso que o exercício domiciliar, ele é tão... Eu sou fã do exercício domiciliar. Porque além de ter uma questão emocional ali envolvida, a pessoa está dentro da casa dela, ela está no conforto dela, na segurança dela. Então, automaticamente, você consegue o vínculo fisioterapeuta-paciente, é um vínculo ainda bem mais reforçado, porque a pessoa abriu a intimidade da casa dela para te receber. Então, isso já é um ponto positivo. Além disso, você está cada vez mais inserida nesse contexto da vida dessa pessoa, tá? E aí, dentro de casa, você consegue cada vez mais trabalhar com o que você tem ali, tá? Além do que você traz, do seu material, que eu brinco, né? Eu levo a clínica para casa do paciente. Vamos embora, carrega a clínica para casa do paciente. Além do que você traz, vamos usar os recursos que tem na casa dessa pessoa,
Para quê? Para que ela possa cada vez mais entender que quando a Renata pede para eu fazer esses exercícios aqui, em casa sozinha ou sozinho, né? Nos dias que eu não vou, eu já sei como é que eu vou fazer. Porque eu já fiz com essa pessoa, treinei essa pessoa para o que ela vai fazer ali naquele momento. Entende? Então, por isso que eu acho que o atendimento domiciliar, ele é excelente para a gente poder estar bem próximo do nosso paciente, tá? E aí a criatividade flui. Aquele exemplo que eu falei, pega a vassoura, vamos varrer, tá? E aí você vai introduzindo ao seu exercício essas atividades rotineiras da pessoa, entendeu? Lógico que você não vai, enfim, não vai pegar, vamos pegar agora um balde com água e vamos lavar esse chão, não, pelo amor de Deus. Mas é interessante que a gente vai usufruindo desses recursos. Isso a gente vai trazendo novidade para a fisioterapia. E aí a fisioterapia deixa de ser aquele padrão que as pessoas já, quando chega, né? Eu acho muito engraçado isso. Eu vou fazer a avaliação, então na avaliação eu vou observando o comportamento, né? E aí, já quer que vá para a cama? Aí não, fisioterapia hoje não vai ser deitada. Fisioterapia vai ser em pé. Vamos. E aí vão fazer o máximo de recursos que eu já sei que eu já protocolei aqueles recursos que eu preciso para fazer a adaptação daquele tecido que eu quero trabalhar, só que eu vou fazer hoje todos em pé. Então a gente pode até inclusive começar progredindo, deitado, sentado, de pé. Outra hora intercala, hora deitado, hora de pé, hora deitado, hora sentado, hora de pé, enfim. E assim a gente vai trazendo cada vez mais novidades e não fica aquela coisa monótona de o fisioterapeuta chegou, vou lá pro quarto, vou deitar, vou esperar a pessoa fazer tudo que tem para fazer e depois, ou mesmo aquele protocolo que a pessoa já faz de cor e salteado, né? Não, modifica isso. Hoje tá diferente, né? Hoje tá diferente. Eu acho muito legal, uma aluna falou assim pra mim, que a paciente dela virou pra ela e falou assim, como é que foi a frase? Era, lá vem você com essas ideias. Ou então foi alguma coisa assim, o que você tá aprontando agora? Essas frases de, lá vem você com essas ideias, o que você tá aprontando agora? É aquela sensação de curiosidade que a gente cria no nosso paciente também. A gente sabe que o que a gente está fazendo ali, na verdade, é o mesmo exercício, só que de forma diferente. Só que para o paciente, por mais que ele esteja sentindo no corpo dele, olha só, eu estou trabalhando a mesma região que eu estava trabalhando ontem, anteontem. Só que é um estímulo diferente. Mudar os ambientes que se pode trabalhar, se você tem esse recurso, né? Hora tá no quarto, tinha uma paciente que eu trabalhava, que a casa dela era bem grande, o apartamento dela era bem grande. E aí, hora eu tava no quarto, hora eu puxava ela pro outro quarto, que eu tinha essa liberdade, ela me deu essa liberdade de poder usar a casa toda. Então, como eu conhecia o que tinha num quarto e no outro, eu já sabia que, beleza, aqui eu consigo trabalhar. Lógico que não é sempre assim. Mas o que eu fazia, né? Um dia eu ia fazer o exercício, eu já pensava, ok, vou fazer aqui. No outro dia, não, vamos agora para esse quarto aqui. E, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Você vai fazer, na verdade, a mesma coisa que a gente fez no dia anterior, ou enfim. Mas é diferente, é uma outra forma de fazer a mesma coisa. E assim eu ia dar uma hora para Então, isso é uma forma da gente fazer com que a fisioterapia se mantenha ali com motivação, tá? Tudo bem aí? Beleza. Com motivação, tá? Então a gente vai trazendo essas novidades, o nosso paciente, ele vai, além de, lógico, ter o resultado, né? A gente consegue também usufruir do resultado com uma curiosidade para o nosso paciente. O que será que o meu fisioterapeuta hoje vai inventar? Como será a fisioterapia do dia de hoje? Isso é muito interessante que a gente possa trazer, tá? Lógico, gente, que não é um mar de estrelas, não é um céu estrelado sempre. Vai acontecer de um dia ou outro, você chegar na casa do seu paciente, o paciente fala assim, hoje eu não estou muito bem. E aí você vai modificar a sua conduta
para se encaixar dentro do que a pessoa também está se sentindo. Por quê? Por quê? Minha pergunta agora, por quê? Porque a gente está atendendo uma pessoa, é um humano que está ali na frente, com os seus aborrecimentos, as suas frustrações, tá? Então pode ter um dia que essa pessoa até quer fazer fisioterapia, até porque às vezes, muitas das vezes, a fisioterapia é para essa pessoa aquele momento de, cara, eu não vou pensar em problema, eu vou me cuidar, o fisioterapeuta que tá aqui é tão legal, eu gosto da presença dessa pessoa, tá? Então tem muitas vezes que isso acontece, mas a pessoa se aborreceu, aconteceu uma briga chata entre a família, aconteceu um desentendimento, e aí você tem que ouvir o seu paciente. É um momento onde a gente vai ter a compaixão de respeitar. Ah, mas Renata, poxa, eu tava com tanta coisa na minha cabeça. Nossa, isso acontece direto, gente. Eu venho com muitas ideias, eu lembrei que no dia anterior eu fiz isso, e ela respondeu super bem. Então eu já sei que agora eu vou fazer isso, mas eu vou acrescentar tal nível de dificuldade. E aí eu já venho na cabeça. Chego na casa da pessoa e a minha paciente está um pouco prostrada. O que aconteceu? Quer falar? E aí, não tô me sentindo muito bem hoje, será que a gente pode hoje... Aí eles falam assim, será que a gente hoje pode pegar leve? E vamos fazer o máximo que eu puder pegar leve, lógico, né? Se eu pegar leve demais, a gente não tem ali a continuidade da adaptação que eu quero causar para aquela pessoa. Mas de qualquer forma, eu preciso ouvir o que essa pessoa tá sentindo. Porque senão, a pessoa tá super mal, tô eu lá sem perceber o que a pessoa tá sentindo. E aí, cadê a fisioterapia humana? De priorizar o paciente, colocar essa pessoa como protagonista do tratamento, essa pessoa com domínio da própria vida dela. Cadê essa teoria linda aí? Ficou pro beleléu. Você chegou lá, você nem ouviu o que o paciente tem a dizer, nem viu o rosto da pessoa. Então é importante que a gente compreenda que realmente a gente vai ter várias ideias. E hoje eu trouxe os gênios, vamos jogar. Mas, cara, se a pessoa tá um pouco prostrada, vamos respeitar. Vamos voltar, dar um passinho atrás, vamos fazer algo que seja mais relaxante, que é pra pessoa distrair. E você também vai sentir isso. Às vezes, a pessoa tá super prostrada e você distraindo ela através de exercício, você melhora o dia dessa pessoa. Um exemplo, tinha uma paciente em que ela morava na frente de uma praça. E aí eu cheguei lá e ela tava muito prostrada de um desentendimento, de uma chateação que ela teve com a família. E aí eu cheguei lá pensando que vai acontecer porque no dia eu ia lá 3 vezes por semana. E aí na última vez que eu fui, tinha feito várias coisas, eu vou caprichar, pegar mais isso aqui e vou somar. Beleza. Cheguei lá, o paciente não estava bem. Ai, vamos só fazer um negocinho aqui, eu só quero deitar. Eu falei, tá. Mas eu acho que eu poderia distrair um pouquinho mais ela. Aí eu virei e falei assim, você topa descer comigo? Vamos descer? E aí pronto, deixei minhas coisas lá, vamos descer. E aí eu fui pra praça. Lá eu fiz o mínimo que eu podia fazer porque ela realmente estava bem prostradinha. Mas o fato dela descer, pegar um ar puro, graças a Deus, estava um dia lindo, solzinho, mas era muita praça, bastante árvore, tava uma sombra fresquinha. Só dela ver pessoas, aquilo distraiu. Eu não peguei tão leve naquele dia, mas foi tão diferente do que estava acostumada, deu para fazer os movimentos que eu precisava que ela fizesse, deu para fazer um mínimo de fortalecimento, apesar de não ter conseguido levar necessariamente as cargas que eu precisava, mas eu consegui fazer uma fisioterapia naquele dia, falar assim, que foi diferente e que distraiu ela, que ao mesmo tempo deu aquele fôlego para o que ela estava precisando. E aí, enfim, dali seguiu. Mas esse feeling é interessante da gente também sentir, tá? E assim a gente vai conhecendo cada vez mais o nosso paciente, esse vínculo fisioterapeuta-paciente vai se mantendo, vai se fortalecendo, e aí a criatividade flui, gente. Agora, reforço que a criatividade não é algo que... mas fulano é criativo, eu não sou. Criatividade é treinável, você treina a criatividade na sua cabeça.
Renata, como? Através de novos aprendizados. Aprendendo, lendo cada vez mais. Livro que eu super recomendo, Kirchner. Quem nunca não tem um Kirchner aí? Tem um livrinho pequeno que ele é de bolso, mas não é bem de bolso, mas ele é um livro de consulta de exercícios práticos, assim. É um livro bom para você usufruir também. Dá para carregar na bolsa, no seu consultório, na casa do paciente, dá para carregar. É um livro fácil, sabe? É do Kirchner, é o Exercícios Terapêuticos. Então, esse é uma forma da gente aprender. Um outro recurso, dentro do que você tem, do seu arsenal de tratamento, não sei se tem pilates, mas ir associando os exercícios junto com exercícios terapêuticos, lógico, sempre respeitando as fases daquela situação que seu paciente está enfrentando. Então, é um pós-cirúrgico? Quais são as fases? É um paciente que apresenta um Parkinson, uma demência, tá? Quais são as fases? Para você poder montar o seu protocolo. Eu sempre falo o seguinte, raciocínio clínico em gerontologia tem uma tríade, tá? Você precisa entender o processo do envelhecimento, saber o que é normal e o que não é, ou seja, falar sobre senescência e senilidade, tá? Envelhecimento natural e o envelhecimento doentio. Saber as síndromes geriátricas. Quando você conhece as 7 síndromes geriátricas, é importante para você detectar sinais e sintomas, tá? E você já atuar com prevenção e fazer uma excelente avaliação, a avaliação multidimensional, que aí você vai casar esses conteúdos. Bom, dessa tríade, quando chega o paciente para você, e aí você capta ali qual o histórico clínico desse paciente, quais são a história de doenças progressas, enfim. Quando você conhece isso, aí você consegue formular o seu raciocínio clínico de forma mais eficaz, com um resultado melhor. É basicamente isso que eu sempre falo, beleza? Gente, o exercícios terapêuticos não lembro agora se ele tá como manual, mas não vou conseguir enxergar aqui agora, mas coloca assim, exercícios terapêuticos. Aí ele é um livrinho pequenininho vermelho. O Lucas tá já até pesquisando ali Tá, achou aí? Bom, eu vou me despedindo então, enquanto ele tá colocando, ele coloca aqui nos comentários, você pode fazer isso? Tá. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Mais uma live sendo encerrada, espero que tenha sido proveitosa, espero que eu tenha dado insights aí de criatividade para vocês. Galera, reforço que essas lives que estão acontecendo são as lives de aquecimento para a Jornada Fisioterapia para Pessoa Idosa, evento que vai acontecer dia 10 de abril, são 3 aulas que eu vou liberar para vocês. Se você ainda não está inscrito, corre no link da bio, corre na descrição do vídeo e já se inscreve, garante sua vaga. Se você já se inscreveu, participa do grupo do WhatsApp, é um grupo fechado, não tem falação, fique tranquilo, eu também detesto isso. E lá você vai receber as informações, você vai receber avisos, vai receber material exclusivo, enfim, tá bom? Galera,